Nossa, vai ser muito difícil isso. E aí, pessoal, hoje eu vim aqui cumprir uma promessa antiga, que é falar da temporada inteira de His Dark Materials, só que dessa vez eu vou falar da primeira e da segunda também. Antes de tudo, quero avisar pra todo mundo que eu vou comentar vários spoilers aqui, tanto da primeira temporada quanto da segunda. Se você ainda não assistiu, se você ainda não conhece essa história, eu peço, por favor, que você vá assistir a série e depois volte pra cá, porque realmente eu vou entregar várias coisas, eu vou comentar pontos muito específicos. Primeiro, eu quero dizer que é muito difícil você conseguir encontrar um equilíbrio nessa história que é tão difícil de achar o seu público cativo, porque Fronteiras do Universo fala muito sobre temas bem adultos, sobre temas bem polêmicos, tem várias cenas de violência gráfica, mas ao mesmo tempo é uma série que é protagonizada por crianças, que tem as figuras dos demons, que tem grandes ursos de armadura, que tem feiticeiras, e que muitas vezes pode parecer um pouco infanto-juvenil demais para algumas pessoas. Então a gente entra aí em uma série que ao mesmo tempo é adulta demais para ser infantil, mas infantil demais para ser adulta. Então, é difícil mesmo. Não é à toa que His Dark Materials tirou muitas dessas coisas que são mais difíceis de colocar para públicos menos maduros. Em vários momentos nos meus reviews eu já comentei que isso é uma coisa que me incomoda, mas que eu compreendo totalmente e que faz todo sentido. Então eu quero só dizer aqui que eu procuro sempre entender o lado da produção, que eu não quero que seja tudo igual aos livros, e também quero dizer que eu adoro essa série. Eu, pessoalmente, adoro essa série. Eu estive esperando essa adaptação por muitos anos. Desde que eu assisti o primeiro filme, eu tô esperando para ver a adaptação da Faca Sutil e eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Desde que começou essa segunda temporada e ela foi chegando ali perto do final e ainda não existia nenhuma confirmação da terceira, eu já tava feliz, eu já tava satisfeita. Se eles não confirmassem a terceira, eu ia ficar triste, mas eu ia ficar... pelo menos eu tive isso, eu já tô feliz, eu já me sinto contemplada com o que eu tive até agora. Eu sou nesse nível aí de satisfação, tá? Mas não é por isso que eu não posso ver também vários defeitos nessa série, e isso só quer dizer que eu me importo muito, muito com esse material. Durante a primeira temporada, algumas escolhas criativas foram feitas que acabaram embaralhando aí um pouco as expectativas de quem tinha lido os livros. A principal delas é que eles resolveram introduzir o personagem do Will, que é o protagonista do segundo livro, já na primeira temporada, dividindo o protagonismo entre ele e a Lyra. Isso tem os seus pontos positivos, como eu já falei antes, mas também tem seus pontos negativos. Eu acho que eles conseguiram colocar isso de um jeito legal, mas até agora eu continuo pensando que foi introduzido cedo demais. No segundo episódio da primeira temporada dessa série, eles já colocaram a existência da nossa Oxford, do nosso mundo, né, dos personagens que vivem aqui na nossa realidade. Eu acho legal eles colocarem isso aí, eu acho que chama a atenção, mas eu acho que para chamar a atenção de verdade, eles deveriam colocar isso um pouco mais no final da temporada. Por quê? Se não existe tempo para estabelecer um padrão, não existe nenhuma força na quebra desse padrão. Uma crítica que eu tenho desde o início da série, que se manteve durante toda a primeira temporada e que se manteve também durante a maior parte da segunda temporada, é em relação à montagem da série. Porque essa coisa de ficar cortando muito de um núcleo para o outro, constantemente acaba tirando o peso de vários acontecimentos que deveriam pegar muito no público. O que nos leva ao texto, né? Durante toda a primeira temporada, os roteiros dos episódios foram escritos por uma pessoa apenas, que é o Jack Thorne. Esse cara é o responsável pela produção existir, é o responsável por a gente conseguir assistir His Dark Materials agora, tanto ele quanto a Jenny Tranter e várias outras pessoas que estão envolvidas aí nisso, mas eles dois foram os que estão aí na frente disso tudo, que lutaram pra gente ter essa nova adaptação. Ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito positiva, muito apaixonada pelo material original, mas no geral, eu acho que o Jack Thorne, ele é uma pessoa que faz uma listinha dos pontos a serem comentados, que vai, sabe, seguindo um a um, e que tudo tem que ser citado direitinho, por mais que na hora que encaixe não fique tudo muito sinérgico, do que alguém que entende qual é o tema geral daquilo ali, o que é que tem que ser passado, o que não pode ficar confuso, e acaba fazendo daquilo ali algo mais fácil de digerir para o público geral. Não dá pra você ir pontinho por pontinho, não dá pra você colocar exatamente todos os personagens que deveriam estar ali, não dá pra você colocar todos os pontos que deveriam estar ali, porque senão você fica com essa checklist gigante e você não consegue passar o sentimento, as lições, a mensagem. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do roteiro de His Dark Materials como um todo. Por exemplo, a gente tem esse personagem
que é o John Perry. John Perry foi apresentado pra gente lá na primeira temporada, quando a gente viu eu assistindo os vídeos dele. Mas ele também foi apresentado pra gente como Stanislaus Grumman. A gente chega aqui na segunda temporada e na hora que o Lee Scoresby vai encontrar com ele se apresenta como Joffrey. Mas como não existe toda uma tribo da qual ele é xamã, pra qual ele se apresentou como John Perry e que aquelas pessoas, por um vício de linguagem, passaram a chamar ele de Jopari e não de John Perry, não faz sentido você colocar esse terceiro nome nessa pessoa se esse terceiro nome não vai servir em nada ao roteiro. Não faz sentido, entendeu? É só uma checklistzinha de coisas que tem que estar lá. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês sem entrar em grandes detalhes. A gente tem o problema das feiticeiras, que foram colocadas desde a primeira temporada como um povo que não tem muita cultura. Eles não conseguem desenvolver bem nenhuma delas. Tentaram desenvolver bem a Serafina Pekkala na primeira, mas aí chegou na segunda e eles não só trocaram o cabelo dela, que era curto e ficou longo do nada, como também esqueceram de fazer uma personalidade pra ela ali. Aí adicionaram a personagem da Ruta Skadi, tiraram várias cenas que deveriam ser da Serafina, mas também não conseguiram desenvolver bem a Ruta Skadi. Temas gerais da série. Eles falam muito sobre a autoridade, mas eu acho que fica até confuso para as pessoas que autoridade é o nome que, no mundo da Lyra, eles chamam Deus. A myriad of worlds of which the Magisterium controls only one. Aí eles dizem assim, porque o pó é pecado, porque o pó é ruim, porque o pó é isso. É óbvio que eles não vão dar uma aula do que é que aquilo super representa, até porque o próprio autor tá fazendo aí uma nova trilogia para falar sobre o pó, né? Mas a gente teve um diálogo em um episódio que tentou colocar isso tudo de uma vez, que foi no final da primeira temporada, quando o Lord Asriel conversa com a Lyra e explica tudo que, assim, a gente ficou sabendo até aquele momento sobre pó. Aí, ao mesmo tempo que eles deixam se perder e meio que cair no esquecimento o motivo e até a explicação de alguns desses pontos extremamente importantes da história, tem certas coisas que são óbvias, que ninguém vai esquecer e que eles fazem questão de relembrar todos os episódios. Por exemplo, a Lyra é a criança da profecia, nós temos que encontrar a Lyra, ela é a criança que vai acabar com o destino. Quantas dezenas de vezes a gente escutou isso das feiticeiras, cara? Que saco! É como se o roteiro focasse muito em pontos que não são tão importantes e que os pontos que são importantes pra você compreender a história no geral, eles quisessem manter o mistério. Essas coisas, a gente só vai descobrir direito no terceiro livro, onde tudo vai ser explicado, onde tudo vai ficar claro, só que quando você tá falando de uma série de televisão, não faz sentido você chegar em 2/3 da história sem entender o que diabo é que tá rolando ali. E eu acho que esse argumento de manter o mesmo ritmo e os mesmos acontecimentos e as mesmas descobertas dos livros foi por água abaixo já faz muito tempo, porque eles já entregaram grandes surpresas há muito tempo, lá na primeira temporada. É óbvio que alguns cuidados têm que ser tomados. Por exemplo, acho que quando a gente chega ali no final da Faca Sutil, é um ponto de virada muito grande dessa história, porque é quando você percebe o tamanho disso, o tamanho de Fronteiras do Universo. A gente tá falando sobre anjos. A gente tá falando sobre uma luta celestial há muito tempo, onde vários se revoltaram porque alguma coisa aconteceu. Mas, ainda assim, eu acho que existe uma maneira de explicar esses temas de um jeito bem melhor do que eles têm feito. Eu sei que é muito difícil fazer um trabalho desse de adaptação, então eu procuro ser extremamente compreensiva com tudo que tá sendo feito lá, com todas as decisões que estão sendo tomadas. Eu sempre tento olhar o lado deles e tudo mais, mas realmente esses problemas, cara, eles são muito difíceis de você passar por cima. Eu não queria que essa série fosse só pra quem lê os livros. Quem já lê os livros já gosta ou já desgosta dela. Eu queria que ela fosse convidativa pro público geral. Tem uma coisa importante de falar aqui. Na primeira temporada, realmente todos esses roteiros foram escritos pelo Jack Thorne, só que aqui nessa segunda, finalmente eles adicionaram uma equipe inteira de roteiro, onde várias pessoas revisam aquilo ali, várias pessoas opinam e tal, e a maioria dos episódios dessa segunda temporada foi escrito pelo Jack Thorne em conjunto com outra pessoa. Inclusive, tem episódios aqui que ele não escreveu. Os únicos 2 episódios que ele escreveu sozinho são o primeiro e o último. E o último episódio eu já comentei com vocês que eu acho que teve vários problemas, várias coisas que ficaram embaralhadas, confusas, que não funcionou tão bem assim. O que eu queria de verdade para a terceira temporada é que o Jack Thorne ficasse com cada vez menos roteiros, talvez ajudando a revisar, talvez comentando sobre os temas gerais, estando ali como uma pessoa que é fã, mas esses roteiros, eles têm que ser trabalhados de um jeito que as outras pessoas consigam compreender, porque senão essa série ela vai ser eternamente para quem já leu os livros ou para quem quer ler os livros. Sobre os protagonistas, eu gosto muito da Lyra e do Will, como vocês devem saber, eu sou apaixonada por eles dois. Eu entendo porque a personalidade deles foi mudada em alguns aspectos aqui para ficar mais amigável. O Will é bem menos bruto, ele é bem menos arredio, ele é bem menos frio, e a Lyra é muito menos mimada.
mas eu acho que eles também têm que ter um pouco de cuidado para não deixar eles dois muito perfeitinhos, né? Coloca alguns defeitos aí, coloca alguns problemas, eu acho que isso deixa os personagens bem mais carismáticos. Eu acho que tem vários outros pontos no livro que também podiam ter sido retirados. Por exemplo, as crianças de Titagadze, que eu adoro que estejam no livro, elas não foram muito bem utilizadas aqui, elas não tiveram nenhum propósito e acabaram tomando muito tempo de tela que podia servir para desenvolver outros pontos da história ou para desenvolver melhor outros personagens. E acabaram colocando aqui porque meio que tinha que ter, só que não souberam utilizar, sabe? Isso é uma coisa que eu penso muito para a terceira temporada. Quais são os pontos que eles vão compreender que precisam estar lá e quais os pontos que eles vão entender que podem ser retirados de um jeito que a temporada inteira funcione de maneira sinérgica. Na primeira temporada, eles passaram muito tempo tentando desenvolver os egípcios e acabaram falhando também miseravelmente. Talvez fosse mais inteligente passar mais tempo com o Lee Scoresby e a Lyra juntos. Eu comentei com vocês sobre como eles funcionam bem, sobre como a Daphne King e o Lin-Manuel Miranda, na hora que eles estão interagindo, deixam os dois personagens muito melhores. Mas a gente teve pouquíssima cena dos dois juntos e isso acabou impactando negativamente na morte do Lee nessa temporada aqui. Uma das coisas que eu fiquei muito pé da vida na primeira temporada foi a luta entre os ursos. Tiraram a cena dele arrancando a mandíbula e comendo o coração do Iofo, que ok, eu entendo, em termos de classificação indicativa isso faz todo sentido, mas quem é que aprovou colocar uma luta entre dois ursos de armadura, dois Panzerbjörn, sem armadura? Aquela oportunidade para mostrar a diferença entre uma armadura realmente de Panzerbjörn e uma armadura que foi feita para agradar humanos, para se encaixar em outra coisa. A diferença básica entre o Iofo e o Iorek. Retiraram. Aí depois, por quê? Por que eles retiraram? Qual é o motivo? É classificação indicativa? É um problema de roteiro? É uma coisa que eles vão resolver depois? Não, é porque o pessoal dos efeitos visuais achou que ia atrapalhar o visual do trabalho deles, que realmente foi magnífico e que realmente foi enorme, se tivesse as armaduras lá impedindo que a gente visse os coros e os músculos daqueles animais se movendo de maneira tão realista. One decision that we made in the bear fight was to remove the armor from the bears, so that we exposed more of their kind of flesh and muscle. Complicado, cara. Complicado porque isso tá no centro da história. Pro público entender que aquele ali não é um urso polar qualquer que saiu ali do comercial da Coca-Cola e que colocou uma armadura e que agora tá falando em voz alta pro pessoal, e que sim, é uma outra cultura, uma outra raça que tá muito bem estabelecida ali, que é uma metáfora muito grande para colonialismo, que é uma representação muito clara de povos nativos que tiveram a sua cultura, a sua religião e vários outros aspectos da sua vida apagados depois de serem conquistados. Do que adianta você colocar aquilo ali sem entender o que representa? Nada, não adianta de nada. É óbvio que é legal ver ursos de armadura, é óbvio que é legal ver mulheres voando e dizer que elas são feiticeiras, mas cadê a história dessa galera aqui? Cadê a história desses povos? O que eles oferecem para esse mundo que é tão diferente dos humanos? E isso não é só uma questão de tempo de tela. Isso é uma questão de utilização inteligente de tempo de tela. Até quando a gente fala dos próprios humanos ou da própria protagonista, a questão dos demons não foi tão desenvolvida quanto deveria ser. E eu não tô falando que deveria ser muito mais tempo de tela, muito mais demons, porque eu sei que para isso é preciso dinheiro e essa é uma coisa que eu não tenho como argumentar porque eu não sei quanto de verba eles têm para isso aí. Mas, por exemplo, na cena que o Pan é quase cortado da Lyra na primeira temporada ali em Bolvangar e ela sai da gaiola e olha direto pra senhora Coulter, ela não vai lá abraçar o Pan, ela não vai demonstrar que eles estavam com muito medo de ser separados, demonstrar que aquilo ali seria uma dor inimaginável, que eles não conseguem conceber uma vida sem o outro. É como se tirassem o peso daquilo. Aqueles não são só animais falantes, cara, são os espíritos das pessoas, são as almas delas, são parte delas. Enfim, não tá tudo perfeito, realmente, mas é isso. Obviamente, nem só de pontos negativos a gente tá falando aqui, porque eu acho que a série fez coisas até bem melhores do que os próprios livros em alguns aspectos, como, por exemplo, o desenvolvimento da personagem da Marisa Coulter, que é tão bem trabalhada aqui e que no livro, apesar dela ser uma personagem muito complexa e ser uma personagem bastante presente, a gente não tem esse nível de desenvolvimento. And I think being described as the mother of all evil, I couldn't really turn that down. Tá incrível. Eles pegaram uma atriz simplesmente fenomenal que é a Ruth Wilson e conseguiram aprofundar muito esse personagem que já é bem legal nos livros. A própria Mary Maloney, o casting dela aqui com a Simone Kirby tá perfeito. Eu acho que é uma pessoa que você olha assim e não dá pra não gostar dela. Que casting maravilhoso. Aliás, esse é um grande acerto dessa produção toda. A Daphne King, que sim, eu acho que ela poderia ser melhor aproveitada como Lyra em alguns aspectos, mas ela é maravilhosa. O Emil Wilson como Will, perfeito, cara, carregado
carregou aí uma cena super emocional no último episódio e tem feito um ótimo trabalho ao longo da série inteira. O James McAvoy como Lord Asriel, muito, muito, muito bom. O Aerion Bakari como Lorde Boreal, que é um personagem que mal aparece, mal importa nos livros e aqui acabou se tornando essa coisa tão grande, tão bem aproveitada. O próprio Kit Connor, que faz a voz do Pantalaimon, que tem muita gente que esquece de comentar sobre ele, mas ele tá fazendo um trabalho excelente. Muito do que a gente se importa com o Pan, gosta de ver ele falando, é o trabalho do Kit Connor que a gente tá apreciando aqui. O Lin-Manuel Miranda como Lee Scoresby, que é um personagem super diferente do livro, mas que conseguiu entregar pra gente o que a gente precisava, que conseguiu envolver a audiência, que conseguiu fazer a gente se importar muito com ele. Eles acertaram demais nisso aí. A produção, ela realmente é digna de aplausos, os universos, eles parecem muito reais, o mundo da Lyra é muito vivo, você consegue compreender aquilo ali, você consegue imaginar aquele lugar como algo real. Os efeitos visuais, não tem nem o que falar. Olha o que eles fizeram com os ursos, olha o que eles fizeram com os demons. Nessa segunda temporada a gente teve muito mais interações da Lyra com o Pan, isso foi uma coisa que eu gostei muito e tem a ver com a verba que colocam na série. Eles têm muito mais grana pra colocar naquilo ali, já que eles não têm aquela luta gigante entre dois ursos no meio da temporada. Então, dá pra fazer melhor os demons. Que bom, porque esse aspecto é muito importante. As interações, a química entre o elenco, ideal. Will interagindo com a Lyra, perfeito. Lyra interagindo com a Sra. Coulter, perfeito. Sra. Coulter interagindo com o Lorde Boreal, perfeito. Sra. Coulter interagindo com a Mary Malone, perfeito. Lyra interagindo com a Mary Malone, perfeito. Gente, tem muita coisa muito boa. Eu sou uma pessoa que fica muito feliz com coisas simples, e depois de tantos anos tendo só o filme da Bússola de Ouro pra me agarrar como adaptação dessa trilogia que eu amo tanto, eu tô muito feliz. A gente vai ter tudo, não vai ficar com aquele material incompleto que a gente ficou, aquele gosto amargo na boca depois do primeiro filme. Então eu entendo quem vê os defeitos, eu entendo quem vê os problemas, eu também vejo os problemas, eu tento fazer o meu melhor aí pra compensar esses problemas, pra ajudar as pessoas a entenderem o que tá se passando aqui nesse universo. Eu acho que mais do que qualquer coisa eu tô compreendendo que esse trabalho, que essa escolha de adaptar essa história, ela é difícil de funcionar perfeitamente desde o princípio. Você fazer essa trilogia de livros com um universo totalmente novo, com vários universos totalmente novos, na verdade, com muitos personagens a serem desenvolvidos, com uma história super complexa, que toca em muitas polêmicas, e você fazer isso em 3 temporadas, de 8 episódios cada um, aliás, essa segunda só teve 7 episódios porque um deles foi cortado, que eles não conseguiram acabar as gravações a tempo por conta da pandemia, é um trabalho muito difícil. Eu realmente admiro demais os esforços deles, assim, palmas. Palmas pra produção pelo que eles já conseguiram fazer, pelo que eles estão tentando fazer ainda na próxima temporada, e eu como fã, como pessoa emocionada, como pessoa apaixonada, só fico aqui esperando, torcendo pelo melhor, divulgando a série, comentando com vocês, tentando encontrar cada vez mais pessoas pra se animarem junto comigo. Então é isso, esses são os meus comentários sobre a primeira e a segunda temporada. Sim, eu sei que eu taquei o pau aí em várias coisas, mas eu acho que é necessário comentar sobre isso aí, até porque normalmente eu sou tão emocionada que eu só fico assim, aí apareceu tal coisa, aí fico aqui quase chorando. Fala aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão compreendendo, se vocês estão empolgados, se vocês leram ou não os livros, que eu acho que esse é um aspecto bem importante pra medir aí se vocês estão gostando ou não, ou se a série tá funcionando sozinha ou não. E é isso. A gente provavelmente só se encontra para falar dessa série de novo em 2022, já que eu saiba, eles não começaram as gravações ainda. Mas aqui no canal a gente ainda vai falar de várias outras coisas, então não esquece de assinar, de apertar o sininho para receber as notificações. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!